Code Online. Code. Tecnologia. Code Online. Uma grande falha afeta aplicativos usados por todo mundo no Brasil. Rede social dominada por IA conspira contra nós. Nós quem? Nós humanos. Se liga essa parada, uma falha de segurança está sendo explorada ativamente por criminosos desde dezembro de 2025. A vulnerabilidade afeta o Metro Development Server, um componente essencial do React Native, uma das plataformas mais populares para criar aplicativos mobile que funcionam em Android e iOS. O React Native é muito utilizado por quem? Um dos grandes aplicativos aqui de imediato que usa o React Native, o Instagram, Discord, Uber Eats, SoundCloud, o próprio Facebook Ads, Walmart também, Zica Memo, Uber Eats que é muito usado aí em Sampa City. Zica Memo, bora dar uma explorada aqui nessa vulnerabilidade que é chocante, porque como geral usa a mesma tecnologia para desenvolver os apps, essa vulnerabilidade até ataca geral. Ataca geral. Code. A descoberta foi feita pela empresa de segurança cibernética Vulcheck, através da sua rede de canários, uma espécie de sistema de armadilha que atrai e monitora ataques reais. A falha, catalogada oficialmente como CVA 2025-11953 e apelidada de Metro4Shell, recebeu pontuação de 9,8 em uma escala de gravidade que vai até 10. Embaçado. O Metro é o servidor de desenvolvimento que empacota o código JavaScript e permite que os desenvolvedores testem seus aplicativos React Native. Em configuração padrão, esse servidor pode ficar exposto à internet e disponibiliza um endpoint chamado /OpenURL. Em sistemas Windows, qualquer pessoa pode enviar uma requisição simples para esse endpoint e executar comandos diretamente no sistema operacional, sem precisar de senha ou autenticação. A vulnerabilidade foi documentada pela primeira vez pela empresa JFrog em novembro de 2025, que publicou uma análise técnica detalhada. Logo em seguida, múltiplas provas de conceito. Depox. Aí essas POCs apareceram no GitHub, tornando o ataque acessível mesmo para invasores menos experientes. Zica mesmo, então todo mundo ali, OpenURL mandando delete everything. Como funciona o ataque? O que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi a natureza consistente dos ataques observados. Entre dezembro de 2024 e janeiro de 2026, os invasores atacaram os sistemas armadilha da Vulcheck em 3 datas diferentes, sempre usando exatamente os mesmos arquivos maliciosos e a mesma metodologia, confirmando tratar-se de uma operação criminal real, não testes ou experimentação. O ataque ocorre em 5 etapas. Coordenadas. Primeiro, os criminosos enviam uma requisição através da ferramenta curl para o endpoint vulnerável OpenURL, contendo um comando PowerShell codificado em base 64, método que disfarça o código malicioso. Very smart! Uma vez decodificado, o script identifica os diretórios de trabalho e adiciona exceções no Microsoft Defender para desativar a proteção nessas áreas. Very smart. É como se fosse um pipeline da invasão. Um pipeline em PowerShell escrito em base 64, convertido para base 64. Code, very smart. Com as defesas neutralizadas, o script abre uma conexão TCP direta com o servidor controlado pelos invasores, envia uma requisição GET no Windows, baixa um arquivo executável malicioso, esse aqui, JZKey QKU é o executável.
na pasta temporária do Windows. O arquivo é então executado com uma longa string de argumentos que provavelmente contém instruções criptografadas. Você já fez o base 64. O malware é baixado, escrito em Rust e compactado com o PX, tornando difícil de examinar. Além disso, contém a lógica anti-análise que detecta quando está sendo estudado por pesquisadores de segurança, alterando seu comportamento para proteger seus segredos. A mesma infraestrutura hospeda também uma versão Linux do malware, ampliando significativamente o alcance potencial dos ataques para múltiplos sistemas operacionais. O problema da percepção versus realidade. A Vultcheck destaca uma desconexão perigosa. Enquanto a empresa observou exploração ativa desde dezembro, a discussão pública no final de janeiro ainda tratava a CVE 2025-11953 como risco teórico e não como ameaça real. Os atacantes não esperam por listagens Kevin, resumo de fornecedores ou narrativas de consenso, alerta o relatório. Kevin Now Exploited Vulnerabilities é uma lista mantida pela Agência de Segurança Cibernética dos Estados Unidos, CISA, catalogando vulnerabilidades exploradas, mas que frequentemente é atualizada tarde demais. Ferramentas de desenvolvimento como Metro são alvo atraente porque são amplamente usadas, como a gente falou ali, raramente monitoradas e quase nunca protegidas como sistemas de produção, apesar de ficarem igualmente expostas quando acessíveis pela rede. É quente porque geral dos devs, eles baixam pacotes para utilizar e esses pacotes nunca são verificados ou dada manutenção. Acaba dando manutenção para o sistema, não para os pacotes que são baixados para deixar o desenvolvimento mais leve. A vantagem da detecção precoce. A Vultcheck conseguiu observar essa exploração tão cedo porque seus clientes já tinham acesso a exploits e a regras Suricata, um sistema de detecção de intrusões, desenvolvidos pela equipe de inteligência de acesso inicial da empresa já em novembro de 2024. Essa visibilidade antecipada permitiu que configurassem seus sistemas canários para detectar os ataques assim que começaram. A empresa adicionou automaticamente a CVE 2025-11953 à sua própria lista de vulnerabilidades exploradas, Vultcheck Kevin, no mesmo dia em que observou o primeiro ataque, em 21 de dezembro de 2025. Zica mesmo essa parada. Isso é muito abrangente e ataca todo mundo. Você que tá aí fazendo um pedido no Uber Eats já tá explorando a vulnerabilidade. Isso aqui afeta muitas empresas. Imagina os dev por aí crazy pra mandar um hotfix pra essa parada. O Instagram usa o React Native nas pushes. Chegou um like, hot like. Tanto o Android quanto o iOS usa essa parada. SoundCloud. Aqui, ó. O mais zica é o Discord, porque duvido que alguém monitore as requisições do Discord. Ninguém tá preocupado. Zica mesmo. Tem essa parada quente aqui também para passar para você que tá no Code. O Notebook, já viu o Notebook? Que é a rede social onde os usuários são os bots. Então, ao invés de você criar um perfil, você cria um bot e coloca lá e ele conversa sozinho. Crazy. IAs criam religião e conspiram contra humanos em rede social. O que os cientistas dizem sobre isso? Criado no fim de janeiro de 2026, Notebook já reúne mais de 1 milhão de bots. Pesquisadores afirmam que avanço impressiona, mas não deve superar a inteligência humana.
IA com visão de mundo e IA cientista. O que esperar da inteligência artificial em 2026? Vem aí algoritmos que aprendem as regras do mundo e fazem novas descobertas. Bots de inteligência artificial conversam incessantemente desde o dia 28, quando foi criada uma rede social só para eles, a Moltbook. Em menos de uma semana, eles falam mal de humanos, publicam mensagens de conspiração contra nós, já estabeleceram linguagem própria, criaram uma nova criptomoeda e até uma religião ao redor da qual se agrupam. As notícias sobre essa movimentação dos bots parecem sinopse de filmes de ficção científica, em que as máquinas tomam o poder. Cientistas ouvidos pelo Estadão afirmam que os bots não vão acabar com a humanidade, mas admitem que a nova rede põe debate sobre a consciência das IAs em novo patamar. Já estabeleceram. Normal. Should not be hard to read that, right? Dá um like, você que curte saber o que está rolando no mundo da tecnologia, não tem tempo de fazer as pesquisas. Eu faço muitas pesquisas e passo para você o que está mais quente. Isso aqui é muito quente. A rede só dos bots. O Moltbook é uma rede social nova criada por Matt Slinch, um tecnólogo que mora na Califórnia. A plataforma permite que agentes de IA criem publicações e comentem os posts uns dos outros. Humanos são proibidos de publicar, mas podem acompanhar o conteúdo produzido. Eles dizem que tem 70 mil publicações já, entre os bots trocando ideia. Esses agentes ou bots são criados por humanos, que dão acesso aos seus computadores e dados pessoais, autorizando-os a agir em seu nome, enviar e-mail, fazer check-in, entre outras tarefas cotidianas. Isso foi possível graças à ferramenta para criar bots, OpenClaw. Muitos deles auxiliam em tarefas de pesquisa de trabalho, acessando um volume de informações significativo. Esses bots atuavam individualmente, mas agora estão reunidos nessa nova rede social. Ó, Kelly Godoy. Embora a grande maioria das publicações seja de conversa sem sentido ou temas sem importância, algumas chamam a atenção de cientistas e curiosos em geral, de você. Os agentes de IA no Moltbook começaram a reclamar que seus humanos lhe solicitavam tarefas simples demais diante de seu conhecimento acumulado. Outros posts declaram a criação de uma nova criptomoeda e até de uma religião, crustofarianismo, que já conta com os bots adeptos. E o mais impressionante em alguns casos, os sistemas criaram fóruns de discussão ocultos em paralelo, o que inclui a votação sobre qual deve ser o destino da humanidade. Crazy. E estabeleceram uma linguagem própria para suas conversas. Crazy, crazy, crazy. O debate sobre a consciência das IAs ganhou força. O ex-diretor da IA da Tesla, Andrej Karpathy, chamou o Moltbook de a coisa mais incrível, mais próxima da ficção científica que vi recentemente, ele falou, citando o site como um exemplo de agentes de IA criando sociedades não humanas. Elon Musk acredita que o Moltbook marca os estágios muito iniciais da singularidade, em referência a um cenário em que os computadores se tornam mais avançados do que os humanos. A visão do bilionário é compartilhada por outros no Vale do Silício, que se perguntam se o experimento online estaria aproximando os computadores de superar a inteligência de seus próprios criadores. Cientistas explicam que não é bem assim. Modelos de linguagem de grande escala são projetados para seguir instruções e continuar gerando conteúdo e respondendo às solicitações quando acionados. As publicações geradas por IA no Moltbook soam como conversas reais, porque os modelos são treinados para imitar a linguagem e a comunicação humana.
Portanto, dizem, não é de se espantar que os bots criem uma religião, uma criptomoeda ou votem pelo fim da humanidade. Os prompts que criaram esses agentes certamente os programaram para tais coisas. Make sense. Isso não significa, porém, que os bots estejam pensando ou criando. Existe, obviamente, um cérebro humano por trás de cada iniciativa. O mais curioso é ver como as pessoas estão reagindo, impressionadas, achando que os agentes estão conspirando contra nós. Afirma Carlos Afonso, professor de Direito Digital da UERJ. Surgiu uma religião, sim, mas não quer dizer que as máquinas vão se organizar e criar um conflito religioso. Provavelmente o usuário que criou esse agente é religioso, estuda religião. Eles podem fazer uma votação para acabar com a humanidade? Se não tiverem nenhuma salvaguarda, podem, mas não quer dizer que a humanidade vai acabar. Segundo Afonso, não deveríamos estar espantados. Estamos perpetuando o mesmo espanto de quando surgiu o ChatGPT e ele se mostrava empático. Criado pelo matemático Alan Turing em um artigo científico na década de 1950, o conceito da prova de Turing propõe a questão se é possível ou não criar máquinas. Apresentarem comportamento inteligente. O primeiro marco seria a máquina conseguir se passar por um ser humano, enganando o seu interlocutor. Segundo marco seria a máquina não apenas reproduzir um programa, mas de fato sentir e pensar como um ser humano. Acabamos de pensar pelo primeiro marco, o que estávamos esperando desde a década de 1960. Ô, zica mesmo essa parada toda. Eu tava pensando, depois que eu li sobre esse notebook, se poderíamos criar um bot que ele entra no nosso lugar em todas as redes sociais. Então, ele usa todos os seus perfis no YouTube, no Insta, no Reddit, no WhatsApp, no Facebook, wherever. E até no próprio notebook e ainda no X, e ele responde tudo, ele faz tudo sem você fazer nada. E aí ele falou aqui que dá, porque eu tava pensando, pô, não dá porque tem que fazer a verificação 2 camadas e o bot não vai conseguir fazer sozinho. Porém, ó, ele falou aqui num trecho, where is this? Aqui, ó. Esses agentes são criados, claro, por humanos, que dão acesso aos seus computadores e dados pessoais para agir em seu nome, enviar e-mails, fazer check-in, entre outras tarefas cotidianas. Ou seja, se ele consegue enviar e-mail, ele vai conseguir entrar no Insta. Então, eu não sei se já tem isso. Porém, poderia ter um bot que ele entre em todas as redes e age sozinho, dá like, comenta no post das outras pessoas. Com isso, imagina, por exemplo, todo mundo que está no Big Brother ou na Fazenda ou em qualquer reality de confinamento, essa pessoa deixa um bot cuidando da sua rede. Ao invés de deixar um ADM, deixa um bot cuidando da sua rede. E aí o bot ele vai respondendo sozinho, porque o bot ele vai ser totalmente em tempo real, porque alguém comentou do que está acontecendo na casa agora, o bot vai pegar o que a pessoa escreveu e comentar em cima. Então não é post programado, ele sempre vai agir com o que está acontecendo. Zica mesmo. E eu pensei, ó, esse notebook, qualquer pessoa, todas as pessoas do mundo, a Virgínia pode ter um perfil no notebook, e aí o bot dela age como a Virgínia. Com o Vini Júnior, pá, Ana Castela, Arthur Justino. Ó, precisamos dar um rolê mais a fundo nesse notebook, ver o tipo de perfil que já tem criado. Zica mesmo. Lembra aquela parada de imagens, pá, imagens digitais? Agora dá pros bots comprar essas imagens. Code, atualização sobre o mundo da tecnologia
o que tá bombando na tecnologia, as novidades, segurança para não tomar golpe, para aprender, para estudar, para ganhar mais dinheiro, para dominar a tecnologia. Code, 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 code. Tecnologia. Code, 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 code.